One small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from radio. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Have you now? Affirmative. We have it. What is it? You have some explanation for that? We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Ridge pretty spectacular. God, what is that there? That's Apollo. What the hell is that? No, Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Lose communication. Bravo Tango. Select Jezebel. Yeah. But this is unbelievable. We call it off. Bravo Tango. Isso foi a comunicação da Apollo 11 com a base em Houston, onde percebe-se que os astronautas, ao pisarem na Lua, encontraram algo inacreditável. Mas foram logo cortados pelo comando da missão, que ordenou que se trocasse de frequência e iniciassem a comunicação em código. A comunicação secreta entre Houston e Apollo 11 foi captada por radioamadores com antenas especiais e, assim, divulgada ao mundo. Essa gravação foi exibida por um documentário italiano e, desde então, percorreu os 4 cantos do mundo, sendo fortemente divulgada por revistas e outros meios de comunicação especializados em ufologia, tentando provar que a chegada do homem à Lua foi acompanhada por extraterrestres. Com uma gravação dessas, não há o que discutir. Existem sim extraterrestres nos observando. A verdade vem sendo escondida de nós. E no final, a pura verdade é que talvez todos nós sejamos aliens. Mas vivemos numa pedra chamada Terra, onde os poderosos querem todo o conhecimento, riqueza e poder. Contudo, talvez nem eles mesmos tenham acesso a toda a verdade. There is an ancient Indian saying that something lives only as long as the last person who remembers it. My people have come to trust memory over history. Memory, like fire, is radiant and immutable. Those who would douse the flame of memory in order to put out the dangerous fire of truth. Beware these men, for they are dangerous themselves and unwise. Their false history is written in the blood of those who might remember and of those who seek the truth. Somos somente visitantes nessa pedra, arremessados pelo espaço a 66 mil milhas por hora, presos numa esfera em chamas por uma força invisível e um universo insondável. A verdade está lá fora.
Mitte. Desищепата почва. Проверка связи. Гидравлическая система рабочая. União Soviética, 29 de setembro de 1977. É lançada ao espaço a Estação Espacial Salyut 6, que proporcionou aos soviéticos a primeira missão de longa duração no espaço, permanecendo em órbita até 1982. Em 1978, a tripulação presente na estação avistou algo estranho. Uma suposta transcrição da conversa de um dos cosmonautas com o controle da missão, apresentada pela piloto soviética Marina Popovich, contém uma mensagem que o tripulante da estação Vladimir Kovalenok enviou ao controle da missão. Aqui está uma informação para vocês pensarem. À direita, num ângulo de 30 graus, há um objeto voando sob nós. Em 1981, outro estranho avistamento foi feito pela nova tripulação da Salyut 6. O National Enquirer noticiou o fato, fazendo com que ufologistas do mundo inteiro ficassem eufóricos. O artigo contou que o objeto voador não identificado acompanhou a órbita da estação por vários dias, e vez ou outra fazia manobras impossíveis. Tratava-se de um objeto redondo como uma bola, mais ou menos a forma que fora descrita pela tripulação de 1978. Depois de alguns dias, esse objeto se aproximou, de forma que a tripulação conseguiu ver que havia pessoas dentro, os observando. Pareciam um pouco com humanos. Os soviéticos, através das escotilhas, tentaram se comunicar por sinais e foram respondidos. Contudo, o fato mais impressionante foi uma gravação entre um dos astronautas e o controle da missão. O cosmonauta estava olhando para a nave não identificada e seus estranhos tripulantes, quando entrou em contato com o controle da missão para falar o que estava vendo. Antes de chegar à resposta da base, ele recebeu uma mensagem repetindo o que ele tinha dito, como se fosse uma forma de os alienígenas se comunicarem, já que não podiam entender nem falar russo. Я физиологически. Не могли мы повторить, что это такое? Houve uma grande reunião emergencial em Moscou para lidar com esse caso, que permaneceu abafado. Para quem não quer investigar, basta a crença para que essa história se torne quase uma prova incontestável de várias teorias de conspiração. Mas para os que querem acreditar somente diante de provas, é preciso, primeiro, duvidar. Há muitos anos que temos acompanhado relatos e teorias fantásticas sobre OVNIs, alienígenas, conspirações, abduções e até mesmo invasões extraterrestres misturadas com conspirações Illuminati. São tantas lendas e casos que testemunhas juram serem reais que o seriado Arquivo X teve material de sobra para ficar anos no ar. Inclusive, muitos engodos rodam na internet usando imagens do próprio Arquivo X como verídicas. Forma-se assim um círculo vicioso, que fica cada vez mais recheado. Lendas alimentam a ficção, que alimenta mais lendas. Com a internet, todos os engodos e mentiras acabam circulando mais rápido e crescendo infinitamente. E muitos acabam acreditando. O que realmente aconteceu de tão estranho assim quando o homem chegou à Lua? O que significa aquela comunicação de rádio entre os astronautas da Apollo 11 e Houston? A resposta para as duas perguntas é só uma:
nada. Não é raro a ficção e alguns embustes serem interpretados como verdade pelos desatentos. Um bom exemplo foi o receio de alguns cidadãos americanos ao ligarem o rádio e ouvirem a leitura de Guerra dos Mundos, em 1938. Alguns dizem que foi um pânico generalizado, mas há controvérsias. Um efeito parecido foi causado por um sério programa científico chamado Science Report, que em seu último episódio fez uma brincadeira de 1º de abril com os telespectadores, exibindo a comunicação que ouvimos no início do podcast. O problema é que não se tratava de aliens. A história fictícia relatava uma colônia instalada na Lua. Mesmo o programa de TV deixando claro que era uma brincadeira de 1º de abril, muitos engoliram a história e alguns resolveram explorá-la. Um programa de TV italiano fez uma reportagem passando a notícia como verdadeira e ainda uniu o áudio montado ao áudio original da comunicação da Apollo 11 para dar mais veracidade ao caso. O resultado disso hoje são milhares de websites e meios de comunicação duvidosos causando desinformação com essa falsa notícia. O caso Salyut 6 não fica de fora. As fontes dessa lenda estão em tabloides sensacionalistas, como o National Enquirer, que noticiou no Ocidente suposto contato de 2º grau. Quem passou essa notícia ao tabloide foi um jornalista controverso que pregava ter contatos fortes e confiáveis no Kremlin. Mas e a gravação da conversa entre a Salyut 6 e o comando da missão, com interferência alien que ouvimos? Podemos explicar de várias formas, como por exemplo, feedback de áudio. Mas a melhor forma de explicar é que o áudio é uma fraude. Eu que fiz. Mas contextualizando esse embuste numa matéria que quer se passar por séria, muitos esquecem as centenas de explicações plausíveis e impressionam-se com o fator alien. Esse é o problema. Você quer acreditar? Então pense antes em duvidar, pois enquanto houver crentes, haverá pessoas tentando se autopromover e até lucrar com a vontade de acreditar dos outros. E tratando-se de OVNIs, o Brasil não fica para trás. Quem explica é Kentaro Mori, editor do site Ceticismo Aberto. Qual o caso de farsa comprovada mais famoso, tratando-se de muitas pessoas acreditarem? Eu diria que é o caso Trindade. É um caso que eu pesquiso desde 2003, vai fazer mais de 8 anos, e nós descobrimos vários elementos muito interessantes sobre esse caso. No que consiste o caso Trindade? Em janeiro de 1958, durante o Ano Geofísico Internacional, um grupo de civis foi convidado pela Marinha Brasileira, a bordo do navio Almirante Saldanha, a visitar a ilha de Trindade, localizada a várias centenas de quilômetros da costa do Espírito Santo. E lá, como fotógrafo civil, estava o Almiro Baraúna. E quando eles estavam partindo de volta para a Terra, eles viram eles teriam visto supostamente um disco voador. E o fotógrafo Almiro Baraúna teria capturado 6 fotos, 4 das quais ele mostrou posteriormente, e exibem o que aparenta ser um clássico disco voador em formato de Saturno, quase exatamente como a gente imaginaria um disco voador clássico dos anos 50, até no filme Marte Ataca. O problema é que existem várias inconsistências nessa história, o principal das quais é que Almiro Baraúna não só era um fotógrafo civil muito conhecido,
problema é que o Amiro Barona não só era um fotógrafo civil, como era um fotógrafo civil muito conhecido em sua região de Niterói pelas trucagens que ele havia feito. Alguns anos antes ele até já tinha forjado fotos de disco voador para um artigo em que ele ensinava, em que ele e o colega Vinícius Lima ensinavam como fazer fotos falsas de disco voador, o que era algo até educativo, lúdico e nada enganador. Agora em 58, com o caso Trindade, há várias indicações de que ele teria infelizmente feito aproveitado uma oportunidade de ouro que ele realmente teria encontrado de promover um dos casos mais famosos de discos voadores da história. O Rockefeller, ele é um dos Rockefellers, me foge aqui qual dos Rockefellers da grande linhagem dos Rockefeller, sempre foi, e já faleceu, sempre foi um financiador de assuntos paranormais e ufológicos. Ele financiou pesquisas sobre círculos ingleses, abduções e muito mais. E entre uma das coisas que ele financiou foi um relatório que listando os melhores casos, a melhor evidência OVNI da história. E nesse relatório está incluído o caso Trindade. Mesmo assim, é bom deixar claro que não estamos livres de mistérios reais e ainda inexplicados. You're going to learn things, Ross. You're going to hear the words. And they'll come to make sense to you. The merchandise. Os cosmonautas mencionados no caso da Salyut 6 desmentiram o suposto contato que fizeram com aliens. Mas houve, de fato, um avistamento. Numa entrevista, Vladimir Kovalenok, um dos astronautas que participaram da missão, disse: "O caso de que você me pergunta aconteceu em 5 de maio de 1981, por volta das 6 horas da tarde, durante a missão Salyut. Eu havia acabado de fazer exercícios de ginástica quando vi em minha frente, pela portinhola, um objeto que não podia explicar. O objeto tinha o tamanho de um dedo. Fiquei surpreso em ver que era um objeto em órbita. É impossível determinar o tamanho e distância de um objeto no espaço, por isso não posso dizer que tamanho de fato tinha. Savnik se preparou para capturar uma foto dele, mas o OVNI subitamente explodiu. Apenas nuvens de fumaça sobraram. O objeto se dividiu em 2 peças interligadas, lembrando um peso de ginástica. As inúmeras lendas e histórias fraudulentas que também rondam a chegada do homem à Lua também têm seu fundo de verdade. O astronauta Buzz Aldrin confirma que eles avistaram um objeto não identificado enquanto estavam em órbita. Mas não podiam passar essa informação por rádio, pois milhares de americanos acompanhavam as transmissões e seria irresponsável criar pânico por algo incerto. A única coisa que fizeram foi perguntar a Houston onde se encontrava o SIVB, o último estágio do foguete que havia se desacoplado 2 dias antes. Do you have any idea where the S4B is with respect to us? Stand by. Apollo 11, Houston, the S4B is about 6,000 nautical miles from you now, over. Com a resposta recebida, eliminaram a possibilidade de ser o foguete que estavam vendo, mas mesmo assim, podia ser qualquer outra coisa. Até uma nave alien? Por que não? Mas diante de tantas outras possibilidades, por que escolher essa antes das mais plausíveis?
vários casos de OVNIs ficaram famosos, destacando-se o de Roswell. Agora, o caso mais famoso de UFOs, sem dúvida, é o caso Roswell. Infelizmente, por quê? Porque é um caso que é o caso mais famoso e é um dos casos menos palpáveis, na verdade. Porque a única coisa que se tem é basicamente relatos. A única evidência física mais sólida de que são as fotos que foram apresentadas pela imprensa depois as famosas fotos do Major Jesse Marcel segurando o que seriam os restos de um balão meteorológico que se dizia na época e que hoje em dia se afirma oficialmente que tenha sido restos de um balão de experimentos secretos do projeto Mugu. Mas essa é a única evidência física que resta sobre o caso Roswell, a única. E mesmo ela, os que acreditam que tenha sido algo envolvendo uma nave extraterrestre, acreditam que não tenha nenhuma relação com o próprio incidente em si, tenha sido uma coisa totalmente forjada. Então um dos casos mais famosos é um dos casos menos palpáveis. Ele só é relevante porque é uma curiosidade histórica. Ele é de fato o único caso em que a Força Aérea Americana admitiu ter capturado um disco voador. Na época, em 1947, o termo UFO, ou OVNI, Unidentified Flying Object, nem tinha sido cunhado ainda. Então a nota de imprensa que foi liberada na época dizia que eles tinham capturado um disco voador. Mas esse estado de coisas durou apenas algumas horas, porque já no dia seguinte, menos de 24 horas depois, eles negaram que tivessem capturado um disco voador e fizeram toda aquela negação e acobertamento, que de fato foi um acobertamento, tanto pela versão oficial hoje, teria sido um acobertamento de um projeto Mugu. Mas enfim, eu diria que a explicação associando o caso Roswell ao projeto Mugu, ela é a mais plausível, acho que não deve surpreender ninguém como cético, que eu considero a explicação oficial mais plausível. Mas eu também acredito que existem algumas coisas a explicar sobre o caso Roswell, que a explicação Mugu não explica por completo. Agora, acreditar que só porque o caso não tem uma explicação 100%, não existe uma explicação para todos e cada um dos detalhes do caso mais famoso da ufologia, em que surgiram dezenas e dezenas de testemunhas, centenas, milhares praticamente de versões, e não existe uma explicação determinada e segura e comprovável para todos esses detalhes. Na verdade é esperado que não haja uma explicação completa. Só porque não haja uma explicação 100%, as pessoas automaticamente acreditam que isso significa que ainda exista um grande acobertamento, ou que esse acobertamento seria de uma nave extraterrestre. É uma coisa, é um non sequitur, não tem, na verdade não tem muito sentido esse raciocínio. O termo disco voador não surgiu depois de um avistamento. Os avistamentos que surgiram depois do erro de um jornalista. Em 1947, um piloto chamado Kenneth Arnold alegou ter visto um grupo de OVNIs sobre Mount Rainier, a velocidades inimagináveis. Não tinham forma de disco, e sim lembravam uma gaivota. No entanto, o jornalista que o entrevistou perguntou como os objetos voavam, e Arnold respondeu que eles voavam de forma irregular, como quando se joga um disco sobre a água. Arnold não estava explicando a forma dos objetos, e sim como eles voavam, mas o jornalista se enganou e passou a notícia para os Estados Unidos, referindo-se a discos voadores. Pouco tempo depois, várias pessoas passaram a relatar avistamentos de discos voadores. Ou é uma inacreditável coincidência, ou os aliens resolveram mudar todo o seu conceito de engenharia aeroespacial e mudaram a forma de suas naves, para não deixar o jornalista cair no erro. Ou será que a expressão disco voador ficou guardada no subconsciente dos mais impressionáveis? Nosso cérebro é programado diariamente com várias informações. Basta presenciarmos algo que não conseguimos explicar que logo nosso cérebro procura em seu catálogo de imagens, formas e lembranças algo para preencher aquilo.
É claro que isso não elimina a possibilidade de naves extraterrestres estarem nos visitando, mas já dá uma pista de o porquê de existir tantos relatos de discos voadores. Até mesmo os mais céticos aceitam a ideia de civilizações extraterrenas, mas se estamos sendo visitados, por enquanto, depende só da crença. Я видел notícias. Не могли мы устроить, что это такое? Aliens came to Earth. They didn't talk to me. Do mesmo jeito que as igrejas e o comércio angariam fundos vendendo bíblias e outros artigos religiosos, muitos ufólogos com pouca metodologia científica faturam milhões de dólares todos os anos vendendo desinformação e boatos, seja em revistas, livros ou vídeos. Muitos casos de OVNIs já desmistificados com provas ainda são vendidos em meios de comunicação como verdade, e muitas pessoas gastam dinheiro com isso. Vários ufólogos mais sérios já afirmaram que, dentre os inúmeros relatos de avistamentos ou contatos com aliens, são muito raros aqueles que realmente podem ser classificados como mistérios reais, e que até hoje não existem provas sobre isso. Não há nada de errado em acreditar na existência de aliens ou até mesmo na possibilidade de que eles nos visitam. O que nos prejudica, no quesito pesquisa, é acreditar em qualquer caso que nos contam. Antes de acreditar, vamos pesquisar. Dentre vários pequenos relatos mais convincentes, os que as pessoas mais acreditaram e os que mais se popularizaram foram os mais absurdos. Se queremos levar o assunto a sério, primeiro vamos limpar um pouco a sujeira de nossas memórias, conhecendo a linha do tempo da ufologia moderna com alguns dos acontecimentos mais famosos, tirando todas as falsas provas e evidências e deixando somente a explicação neutra do que aconteceu. Case 1. 1947. Cai um disco voador no deserto do Arizona, ficando conhecido como o caso Roswell. Explanation. Não há nenhuma evidência de que foi uma nave alienígena que caiu no deserto. O que temos de mais palpável são algumas fotos publicadas em jornais da época que mostram pedaços do que parecia ser um balão meteorológico. Mais tarde, o governo afirmou ser mesmo um balão experimental secreto. Case 2. 1952. Um americano de nome George Adamski é contactado por um alien que tinha aparência humana, cabelos loiros e olhos azuis, e disse ser de Vênus. O venusiano levou George para sua espaçonave e este tirou várias fotos lá dentro. Mas quando saiu de lá, sua máquina foi confiscada pelos aliens e devolvida vários dias depois, onde só haviam fotos com estranhos sinais. George escreveu 3 livros com as revelações que os venusianos lhe passaram e também descrevendo suas viagens espaciais. Explanation. Apesar dessa história ser absurda e ridícula, vamos nos conter na neutralidade. Seja loucura, vontade de aparecer ou de ganhar dinheiro, só temos a palavra de George Adamski sobre o caso. É claro que sua palavra perdeu valor quando publicou algumas supostas fotos de discos voadores venusianos que foram rapidamente provadas como fraude. Case 3. 1957. Um brasileiro chamado Antônio Vilas Boas afirma que foi abduzido por alienígenas e obrigado a fazer sexo com uma das tripulantes, que faz sinais indicando que vai levar o filho concebido para o espaço. Explanation.
Não há nenhuma prova ou evidência da abdução, apenas a palavra de Antônio. E para piorar, o caso se tornou público através de um jornalista do jornal O Cruzeiro que já fora desmascarado em uma fraude envolvendo extraterrestres. O que mais chega perto de uma evidência foram manchas que começaram a surgir pelo corpo de Vilas Boas, e que muitos acreditam que o mesmo as causou ou aproveitou o surgimento involuntário para dar veracidade ao seu caso. Case 4. Um casal crente é abduzido no Brasil, faz contato com Kahan, comandante da frota espacial, e em seguida funda uma seita afirmando ter contatos constantes com Kahan e serem seus representantes na Terra. Explanation. Sem comentários. E sem provas e evidências também. Case 5. 1975. O suíço Billy Meier consegue tirar várias fotos de discos voadores. Explanation. As fotos eram fraudes. Uma delas, inclusive, ficou famosa no seriado Arquivo X, onde era usada em pôsteres com os dizeres I want to believe. São casos e mais casos. Muitos abduzidos ou fraudadores ganharam muito dinheiro com seus casos. Outros, só fama, e a maioria, o anonimato. Dentre tanta loucura e mentira, o que poderíamos chamar de mistério real e intrigante. Shag Harbor, Canadá, 1967. Durante a noite, várias testemunhas viram luzes brilhantes no céu. As luzes começaram a piscar estranhamente e, em grande velocidade, desceram e mergulharam no mar. As luzes pareciam flutuar na água e se movimentar. Todos podiam ver aquilo. As pessoas acharam que estavam presenciando um acidente aéreo e logo ligaram para a polícia local. Contudo, o próprio delegado já tinha visto as luzes mergulharem e, naquele momento, já se dirigia para a orla. O centro de resgate foi contactado. E então procuraram por informações sobre o tráfego aéreo, mas não havia nenhuma aeronave, civil ou militar, desaparecida. O centro de resgate então enviou um relatório para as autoridades informando que um objeto de origem desconhecida havia atingido a água. Nos dias seguintes, as águas da região foram vasculhadas por mergulhadores e embarcações com sonares. Mas nada foi encontrado. É claro que a partir daí, várias teorias de conspiração foram criadas, mas o caso se resume nisso, um intrigante mistério que merece mais pesquisa. Pois num caso como esse, tudo é possível, desde naves extraterrestres até aviões militares inimigos ou experimentais. Mas o mistério continua. Casos mais sóbrios como esse existem por todo o mundo, alegrando os que acreditam em aliens na Terra e intrigando os pesquisadores. Mas devemos lembrar que não ser identificado não significa que seja alien. Pode ser que sim, pode ser que não. A questão é, um OVNI é um objeto voador não identificado.
pela própria definição, é algo que você não sabe o que é, você não identificou. E você saber qual é o caso que você não identificou e que não tem explicação, e que seria o caso mais sólido nesse sentido, é uma pergunta muito complicada. Você literalmente classificar qual é o caso em que você tem menos... em que você teria menos ideia do que poderia ser. É você praticamente, literalmente classificar e tentar classificar em alguma hierarquia sua própria ignorância. E sua própria ignorância pode depender de um sem número de fatores que não tem nenhuma relação direta com com a própria realidade em si do caso. O que pode e deve soar, porque realmente é muito confuso, mas enfim. Não pensem errado sobre o tom cético desse episódio. Eu quero acreditar, mas para acreditar preciso de pelo menos mais evidências palpáveis. Não posso aceitar tantas mentiras, histórias distorcidas e absurdos que são vendidos como provas para os mais desatentos. Existem os que simplesmente acreditam e existem os que querem acreditar, mas precisam de mais dados. Talvez isso seja algo do ser humano, essa propensão a acreditar cegamente em algo. Mas um dos pontos em comum é que quem acredita em discos voadores com muito entusiasmo não terá tanto entusiasmo por fantasmas. Terá talvez algum entusiasmo por conspirações, porque são crenças complementares. Mas, por exemplo, quem acredita que a humanidade foi criada por extraterrestres em alguma espécie de uma variação da ideia de Deus dos astronautas, dificilmente vai acreditar que no Gênesis literal da própria Bíblia de que Deus seria um ser espiritual ou algo assim. Ou seja, o que as pessoas sempre querem é um contexto, uma explicação simples que explique tudo que exista de inexplicado e que, enfim, reduza o desconhecido, a incerteza e o incerto no universo. Seria muito realmente interessante que toda a nossa origem pudesse ser explicada com absoluta certeza, que nós tivéssemos sido criados com algum propósito, que os nossos criadores, por exemplo, estivessem ainda nos observando e tivessem algum plano superior para nós. Ironicamente, mesmo que esse plano seja um plano maligno, um plano de intenções duvidosas, escusas, as pessoas podem encontrar algum conforto em simplesmente imaginar que existe algum plano. A alternativa de que nós surgimos como fruto da evolução, que não foi por acaso, porque a evolução não é por acaso, a evolução guiada através da seleção natural das espécies, mas que ultimamente não existe um objetivo pré-determinado e não existe assim também um plano pré-definido para nós mesmos e para todos os fenômenos físicos, enfim. Pode ser um pensamento muito assustador para muitos, mas isso eu acredito que seja apenas porque há uma grande incompreensão sobre a verdadeira natureza do que seria a evolução e de todos esses fenômenos naturais. As pessoas tendem a achar que tendem a ter medo do desconhecido, mas eu até escrevi um texto no ensaio de opinião de que o desconhecido na verdade devia ser apreciado como uma oportunidade de encontrar novos conhecimentos. You told me of your experience of being taken away and losing time. Do you remember how you felt just before this happened? I was afraid. Do you remember what you were afraid of? That I would die. But you didn't die. Someone must have cared for you. Do you remember who that someone was? There were men. A man took me. There was a light and loud sounds. My ears were pounding. There was an alarm.
be possible. I had to trust him. I was powerless. I could not resist him. You can trust all of us. Eu também não acho que estejamos sós no universo. E mesmo que as probabilidades sejam baixas, não descarto a possibilidade de sermos visitados um dia. E acharia isso muito interessante. Mesmo que os visitantes viessem para guerrear, pois assim, talvez, os seres humanos deixariam de lado todas essas bobagens que os dividem hoje cultural e religiosamente e se uniriam em uma só nação, com o mesmo objetivo. Se com menos de 200 anos de desenvolvimento tecnológico conseguimos chegar à Lua, imagine uma civilização com mais de 10.000 anos de desenvolvimento. Agradeço a todos pela audiência e pelos comentários. Todos são lidos. Um agradecimento especial ao Kentaro Mori pela participação e pelo apoio. Se quiserem se aprofundar mais sobre esse assunto, basta acessarem o site dele, ceticismoaberto.com. São centenas de artigos sérios sobre ufologia e paranormalidade. E fiquem atentos à programação do Escriba Café. Terças e quintas tem artigos, todos os dias 11 um podcast, ou um pouco antes disso um anúncio especificando, e a qualquer momento um post em tempo real ou qualquer outra matéria interessante. E não se esqueçam de deixar seus comentários sobre esse episódio e conhecer também o conteúdo completo do Escriba Café. Acessem www.escribacafé.com. A todos que me ouvem, um grande abraço e fiquem em paz. I want an answer. There are no answers for you, Mr. Mulder. Why weren't we told the truth? What's the truth? There is no justice. They only have one policy. The truth will cause attack. Deny everything. 3 minutes, 45 seconds and counting. And the final abort checks between several key members of the crew here in the control center and the astronauts. Launch operations manager Paul Donnelly wished the crew on the launch team's behalf good luck and Godspeed. 3 minutes, 25 seconds and counting. We're still go at this time. We'll be coming up in the automatic sequence about 10 or 15 seconds from this time. All still go at this time. Neil Armstrong reported back when he received the good wishes. Thank you very much. We know it will be a good flight. Firing command coming in now. We are on the automatic sequence. We're approaching the 3-minute mark in the count. T-minus 3 minutes and counting. T-minus 3. We are go with all elements of the mission at this time. We're on an automatic sequence as the master computer supervises hundreds of events occurring over these last few minutes. T-minus 2 minutes, 45 seconds and counting. The members of the launch team here in the control center monitoring a number of what we call red line values. These are tolerances we don't want to go above and below in temperatures and pressures. They're standing by to call out any deviations from our plans. 2 minutes, 30 seconds and counting. We're still go on Apollo 11 at this time. The vehicle starting to pressurize as far as the propellant tanks are concerned, and all is still go as we monitor our status for it. 2 minutes, 10 seconds and counting. The target for the Apollo 11 astronauts, the moon at liftoff, will be at a distance of 218,096 miles away. We just passed the 2-minute mark in the countdown. T-minus 1 minute, 54 seconds and counting. Our status board indicates that the oxidizer tanks in the second and third stages now have pressurized. We continue to build up pressure in all 3 stages here at the last minute to prepare it for liftoff.
T-minus 1 minute, 35 seconds on the Apollo mission, the flight to land of the first men on the moon. All indications coming in to the control center at this time indicate we are go. 1 minute, 25 seconds and counting. Our status board indicates the third stage completely pressurized. 80-second mark has now been passed. We'll go on full internal power at the 50-second mark in the countdown. Guidance system goes on internal at 17 seconds, leading up to the ignition sequence at 8.9 seconds. We're approaching the 60-second mark on the Apollo 11 mission. T-minus 60 seconds and counting. We passed T-minus 60. 55 seconds and counting. Neil Armstrong just reported back. It's been a real smooth countdown. We passed the 50-second mark. Power transfer is complete. We're on internal power with the launch vehicle at this time. 40 seconds away from the Apollo 11 liftoff. All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Plus 30 seconds. Roll complete and pitches program. You're good at 1 minute. Downrange 1 mile, altitude 4 miles now. Velocity 2,195 feet per second. We're through the region of maximum dynamic pressure now. Set 8 miles downrange, 12 miles high. Velocity 4,000 feet per second. Stand by for mode 1 Charlie. Mark, mode 1 Charlie. 1 Charlie. Cliff Charlesworth taking a staging status. This is Houston. You are go for staging. Inboard cutoff. Inboard engines out. I'm inboard cutoff. Downrange 35 miles, 30 miles high. Standing by for the outboard engine cut down now. There it is, right on the tick. And ignition. Houston, thrust is go. All engines, you're looking good. Hi, Roger. You're loud and clear, Houston. At 3 minutes, downrange 70 miles, 43 miles high, velocity 9,300 feet per second. We got skirt step. Roger, we confirm skirt step. Tower's gone. Roger, tower. Neil Armstrong confirming both the engine skirt separation and the launch escape tower separation.
Houston, be advised the visual is go today. This is Houston, roger out. Yeah, they finally gave me a window to look out. Houston, your guidance has converged. You're looking good.